Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre agilidade de uma forma um pouco diferente. Eu costumo brincar que eu crio haters toda vez que eu apresento desta forma. Mas vamos lá. Um ponto importante, né? Em janeiro agora a gente completou 25 anos no Manifesto Ágil, né? Então a gente passa desapercebido, mas já faz 25 anos, né? E eu gosto de sempre enfatizar o seguinte, né? O nome que a gente segue é Manifesto. Então, manifesto. O que é o manifesto? É uma briga de classe. Então, era a classe dos programadores que estavam querendo, já tinham os direitos, mas queria a condição ideal de trabalho. E aí criamos lá os nossos princípios, os nossos valores. E a partir de então, a gente teve uma revolução muito grande em relação ao desenvolvimento de software e tudo mais. Isso ele surge a partir de 94 com o caos, né, o manifesto do caos, o relatório, o report do caos, o Chaos Report, que ele declarava que 70% do código que era gerado para uma funcionalidade nunca ou raramente era utilizado. Só que para quem volta aí 30 anos atrás, quem era programador trabalhava sobrecarregado, né, virava dias, horas extras infinitas, só que você estava trabalhando para 70% que você vai fazer, você não ser aproveitado. Então, a agilidade ela surge com esse conceito. Ela surge com o conceito de você fazer melhor, de você fazer mais rápido, mas fazer aquilo que de fato importa. Então, aqui é mais ou menos uma ideia para a gente ter. Aqui eu trago, por exemplo, o case da própria RD Saúde, que o Edson estava até aqui apresentando, né? Onde a gente sai de 410 dias de tempo médio, né, de lead time, para você entregar uma iniciativa, uma feature, para você bater lá 72 dias. Hoje eu acredito que está abaixo de 50 dias. Tá? Mas, então, como que a gente fez esse trabalho e tudo mais? Né? Na Axora, a gente parte de um princípio que o nosso método ele consiste em 3 etapas. Né? A primeira é a estruture. Então, você vai primeiro criar a sua estruturação para você fazer a sua automatização, ou seja, automatizar o máximo possível para que você consiga escalar. Então, estruture, automatize e escale. Então, seguir isso afinco. Então, quando a gente pega e pensa em problemas, né, é muito comum aqui na Suécia, na Dinamarca, né, mas geralmente quando a gente fala de problemas dentro das empresas, a gente tem basicamente, né, problemas no planejamento, né? Ou o processo ele é muito longo, o processo ele é confuso, a gente não consegue se planejar, ou muitas vezes a empresa não sabe o que quer. Eu sei que aqui no Brasil é raro isso acontecer, é muito raro, a empresa não sabe por que quer, ou vem o top-down, pede, e aí você se pergunta, mas por quê? O que você quer? Né? Às vezes a gente está lá entusiasmado e faz aquela pergunta, mas qual o resultado que você espera? E aí a empresa também não sabe. Né? E, consequentemente, te cobra por entrega. Ela pede, não sabe o porquê está pedindo, não sabe o resultado que espera, mas ela cobra muito pela entrega. E, basicamente, é a unidade de medida padrão das empresas, né? O quanto você entrega. E eu brinco que a gente pode ter uma fábrica de porcaria. Eu só entrego porcaria. E aí eles querem que você entregue mais e mais rápido. Então, você fica nesse ciclo vicioso de entregar porcaria. Né? A priorização também, que é uma montanha-russa, ora fala para tudo e faz isso, aí quando você está quase terminando, não, para tudo e faz aquilo. Então, isso também é um problema cíclico que a gente tem. E o quarto e último grande problema das empresas é a governança. E aqui, a gente tem um avanço tecnológico muito grande. Né? Então, quando a gente fala dos 4 valores da agilidade, né, os 12 princípios, quando a gente volta lá atrás, 25 anos atrás, não tinha app. A gente não tinha e-commerce. A gente não tinha uma estrutura ampla de conexões. Eu tenho que me conectar com o adquirente, eu tenho que conectar com banco de dados de cliente, com dados externos, serviços diversos. Então, basicamente, a gente tinha uma empresa e você tinha um time que fazia a coisa. Então, não tinha dependência, porque o próprio time faz tudo. Então, você falava de ter um squad, né? Depois aí surge no Spotify esse termo de squad e tudo mais, mas tinha um time. Tinha um time. E esse time era capaz de entregar tudo o que você precisava. Quando você começa a ter essa evolução tecnológica, você passa a ter um problema de governança muito grande, porque hoje, quando você pensa num site de e-commerce,
né? A home é um time quem faz, mas dentro dessa home você tem outros subprodutos que são outros times que fazem. Então, quem que governa tudo isso? Como que eu vou gerenciar a dependência disso tudo? Então, muitas vezes a gente chega com propostas, né? A gente chega com soluções, mas a gente chega muito com o livrinho embaixo do braço, né? E aí a gente pode ouvir muito essa frase assim, né? Você é muito acadêmico, né? Alguém já ouviu essa frase aqui? Você é muito acadêmico? Pô, isso dói, isso dá facada girando assim, né? Mas na maioria dos casos a gente quer ser by the book demais, né? E eu brinco que nesse momento é igual criar filho. Quem tem filhos aqui? Você faz um monte de plano quando você vai ter o filho. Você faz um monte de plano. Mas geralmente filho você cria do jeito que dá, né? Aqueles planos, aquele monte de vídeo que você assistiu, um monte de livro que você leu, quando você vai pôr em prática, né? Não pega no colo porque senão você vai educar mal o seu filho, que toda vez que ele chorar você pega no colo, mas depois de 2 horas chorando você vai pegar no colo, você vai fazer cambalhota, você vai fazer o que for, né? Então da mesma forma são as empresas, né? Você pode pegar o manual, o seu guia, você pode pegar o playbook que for, mas na hora de você colocar em prática, você vê que não é bem assim, né? O papel aceita tudo. Mas quando você vai tratar com as pessoas e tudo mais, você acaba tendo bastante problema. E muitas vezes você quer seguir by the book de 100%. Você não quer ser flexível à adaptação. E aí você tem problemas. Então, um grande ponto de partida, né, que a gente... eu tenho trabalhado bastante forte aqui na minha carreira, é muito em estruturar, basicamente aqui, 5 etapas, né, essa primeira fase de estruturação do meu método, né? Então, primeiro é você ter os papéis e responsabilidades de cara, né? Assim, isso é importante que cada um saiba o seu papel, que saiba o que vai ser feito, construir guarda-reios, inclusive, para isso, né? Eu acho que isso é bastante confuso dentro das empresas. Então, você conseguir estruturar papéis e responsabilidades é algo importante. Depois a gente vai para as métricas unificadas. Aqui já tem um ponto que é bastante... Hoje, acredito eu, que está bastante difundido, né? Mas de você ter métricas unificadas, né? Lá atrás, você volta aí uns 10 anos atrás, quando eu defendia muito isso, nossa, eu tomava muita porrada. Porque eu falava assim, não, porque cada time é de um jeito. São pessoas. E aí não dá para medir todo mundo igual. Só que se você não consegue medir, se você não tem uma análise comparativa, você não sabe se dá para performar mais ou menos, né? E no final do dia, com quem trabalha com desenvolvimento de produto digital, código é código. Se um código, Aí, então vamos lá, eu não posso medir igual, nenhum time. Mas a maioria das empresas aqui usa Sonar para qualidade de código. Ele não mede todo mundo da mesma forma? Ele não vai medir a quantidade de linhas que você tem no seu código, ele não vai medir a quantidade de ifs que foram utilizados, se o código está redundante, se não está redundante. Então, como que eu posso medir a qualidade de software com uma regra universal, né? Quem ainda usa processos de Gmood e tudo mais, a regra é igual para todo mundo. Eu não consigo subir diferente. Então, isso é algo que a gente precisa entender que os times eles têm que ser medidos de forma igual. Não para não para eu comparar um time A com um time B, mas para eu comparar a performance. Para eu entender o que está dando certo para um, por que não dá para o outro, e a gente entender aonde a gente quer chegar. Como que eu planejo uma empresa gigantesca, com inúmeras complexidades, se cada time vai ter o seu tempo, cada time vai ter sua forma de fazer, né? A estruturação, né, de tribos e jornadas, então isso também é uma parte de estruturante primordial, saber dividir o trabalho, né, saber dividir o produto, quem cuida do quê, né, isso é importante. O playbook operacional, né, então estabelecer o processo, estabelecer como que nós vamos fazer a subida de código, quais são as regras que eu vou colocar para dentro do Sonar, tudo mais. E a quinta e última parte é a gestão visual, né, eu acho que aqui o Business Map ele acaba sendo uma ferramenta matadora, né, onde ele proporciona uma gestão visual muito mais facilitada. Quando eu gosto de implantar, eu gosto de fazer o Flight Levels, né, ou Value Streams, né, mas assim, estruturar visualmente, talvez aqui está o maior diferencial do Business Map, na minha visão, né, que é você
conseguir no mesmo board você ter fluxos distintos. Então, se eu quiser pôr o meu fluxo de OKR, abaixo as minhas iniciativas, abaixo as minhas features, abaixo as tarefas de time, eu consigo numa única tela ter acesso a tudo isso e tudo está limpo para mim. Então, isso, para mim, eu não canso de falar, né? É a principal funcionalidade, na minha visão, que o Business Map oferta. Porque quando você quer trabalhar com metas dentro de um time, o time que vai trabalhar com OKR e tudo mais, ele saber, de fato, aonde nós estamos, todo dia ele entra lá no board dele, ele consegue ver isso. Ele consegue ver aquela iniciativa, qual dos valores ele vai atacar, né? Então, a gente pensar, né, em fazer um planejamento no mínimo quadrimestral, né? Hoje a gente já trabalha com planejamentos bimestrais, né? Porque você não consegue mais fazer planos de longo prazo, principalmente no varejo hoje, né? O varejo está uma loucura, né? Então, cada dia surge um concorrente novo. Agora, quando a gente fala de e-commerce, pelo amor de Deus, né? Marketplace, então, nem se fala. É Keta, é não sei quem. A China, ela cria empresas assim da noite para o dia surgindo, né? Bom, agora, como que eu junto tudo isso, né? Como que eu faço essa conexão de tudo isso, né? A ideia é de trabalhar com metas, né? Então, a meta ela tem que orientar a gente, né? Então, a partir do momento que você implanta isso, e aqui talvez é a forma que eu digo assim, qual que é a minha dica de ouro para quem quer estruturar uma operação dentro de uma empresa e não importa o porte dessa empresa? Ah, mas a minha empresa ela é pequena, eu trabalho para dono. Beleza, mas o dono tem meta. O dono ele tem uma ambição. O dono ele tem algo que ele quer conquistar. Então, quando a gente consegue determinar essas metas e a gente começar a priorizar a partir disso, aí você tem um caminho feliz. Por quê? O dono ou o C-level da companhia ele vai patrocinar a tua ideia. Porque ele sabe aonde você está querendo chegar. Você está falando a mesma língua que ele. E é o seguinte, para o presidente de qualquer empresa, ele não... O que é lead time para ele? O que impacta a vida dele você chegar para ele e falar, olha, nós reduzimos o lead time de 200 dias para 50 dias. Ele vai falar assim, parabéns. Mas o que isso mudou a vida dele? Agora, quando você começar a mostrar o time to marketing, o quanto que você adiantou a obtenção daquela meta baseado nisso, né, o quanto que você conseguiu antecipar o resultado que você estava buscando, aí você está falando a língua de negócio. E talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem na vida, que é encarar, de fato, essa língua. Parece que vocês estão querendo falar em castelhano e a empresa está falando em russo, porque não se fala a mesma língua, só que a língua do negócio é business, né? E no final do dia é dinheiro. Então, tudo que você converter desta forma, você vai conseguir evoluir dentro da companhia. Então, quando a gente fala de metas, então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, atingível, relevante, né? E temporal, ou seja, ela tem que ter um prazo para que ela consiga ocorrer. Então, se eu mostro esse número aqui, né? Por exemplo, 82% de redução no lead time. Eu pego e mostro isso para o presidente, ele vai falar assim, poxa, parabéns. Nossa, 82% de redução. Legal, legal. Ele não sabe o que ele está te elogiando. Ele vai te elogiar, mas ele não sabe o que você está elogiando, né? Agora, se eu pego e falo assim, poxa, vamos pensar assim em volume e escala então aqui, né? Então, poxa, a quantidade de entregas que foram feitas, né? Eu reduzi tempo, mas olha como eu consegui entregar mais. Aí você já começa a falar um número que ele começa a compreender, porque ele entende que ele só atinge resultado se ele tiver entrega. Então, quando você começa a mostrar que com o mesmo dinheiro você entregou mais, opa, você já atraiu a atenção de um presidente de empresa, de um cargo C-level. Porque ele está entendendo que você está gerando retorno. O tempo para ele é insignificante, mas volume para ele e escala é relevante. Porque ele não está gastando mais e está entregando, ele gastou o mesmo para entregar mais. Então, essa é uma linguagem que ele compreende. Agora, se a gente fazer outras formas de analisar, né? Então, por exemplo, isso é um número legal de exibir, né?
o volume de entregas, né? Então, assim, o mesmo squad entregava 114 épicos, ele passou a entregar 305. O mesmo time, as mesmas pessoas. Então, aí você começa a vender o seu processo. Aí a empresa vai começar a querer implantar o teu processo em todas as áreas, porque você começou a falar, de fato, a linguagem que a empresa entende, né? Falar de lead time não vai importar. Outra coisa, falar de tarefa não vai importar. Porque a área de negócio, você não conversa no nível de tarefa, você conversa no nível de iniciativa, você conversa no nível de feature, né? A área te pede uma feature, a área te pede uma iniciativa, né? Ela quer ver isso sendo entregue. Agora, você fala assim, poxa, aumentei 300% a entrega no throughput de tarefa, mas a minha iniciativa você não entrega. A feature que eu te pedi está como? Então, é saber falar a linguagem que a empresa quer ouvir. Tá? Aqui, olha, é um outro índice que é interessante a gente conversar, né? Quando a gente pega e fala, por exemplo, de OKR. Então, assim, como nós estamos em relação ao OKR? O que a gente está definindo junto à área de negócio está fazendo efeito no resultado da companhia? Né? Então, quando você começa a mostrar que 70% do que você planejou de retorno foi atingido, você começa a falar uma linguagem de negócio com a sua empresa. E aqui talvez é o principal impacto que a gente pode mostrar é os números que de fato a empresa acompanha. Então, assim, como tudo isso refletiu no resultado do negócio, né? Então, aqui, por exemplo, olha, a gente pega aqui, ó, o INSS, né? Então, a gente saiu, isso era o INSS do app, tá? Da RAI da Drogasil. Então, a gente tinha saído de 40% de satisfação do cliente, ou seja, você imagina que quem que vota no app? Você não obriga ninguém a votar. Então, é um voto voluntário. Além de ser voluntário, qual que é a chance da pessoa votar para te elogiar? Quem que lembra de votar para elogiar? Então, tecnicamente, né, assim, pensando em conceito, quem vai votar está chateado com você na maioria dos casos. Então, tanto que levava a um número extremamente baixo. A partir do momento que as entregas começam a acontecer, você começa a relacionar isso, né, com o crescimento. Né? Então, você começa a mostrar o quanto que isso impactou. Né? Então, você tem lá o INSS real, né? Isso aqui juntava site, app mais farmácia, e aqui o comportamento do app. Né? Só que aí tem alguma relação, tudo bem, estamos perseguindo qualidade, estamos entregando um app melhor. Mas o que isso significa para a gente? Quando você começa a confrontar, tá, mas existe uma relação entre qualidade e satisfação do cliente com o retorno financeiro? E aí você consegue comprovar isso mostrando o faturamento. Então, quanto que está crescendo o meu faturamento? E perceba que, à medida que eu cresço a satisfação do meu cliente, eu consigo crescer a minha receita. Mas como que a gente chega nisso? Né? Por que o foco foi trabalhar a qualidade? Porque a gente começou a trazer dados para a área de negócio, mostrando que a forma como ela queria priorizar as iniciativas não geraria resultado. Porque o cliente estava com uma dificuldade. O que adianta eu entregar uma feature nova se o cliente não consegue concluir a compra? O que adianta eu entregar mais um produto digital, sendo que o prazo de entrega não atende ao meu cliente? Então, aonde de fato nós temos que trabalhar para atingir esse retorno? Tá? E aí você começa a perceber e ter uma conversa mais produtiva com as áreas de negócios e começar a demonstrar para eles que a gente consegue apoiá-los. Porque na maioria das empresas, a área de tecnologia ela acaba sendo, como diga assim, né? A gente não é cliente, né? A gente não é cliente da área de negócio. Né? A gente está lá para atender a área de negócio. É simplesmente o inverso. A área de negócio manda e a gente tem que fazer. Mas como que a gente consegue juntar isso para ser ouvido? Então, como que a gente consegue começar a modificar isso? Tá? Então, em resumo, sem visibilidade, é impossível fazer
isso, sem eu conseguir mostrar para a área de negócio com dados reais o impacto disso, sem que eu consiga comprovar isso, seja por reclame aqui, que olha, as reclamações começaram a diminuir, olha, começamos a obter elogios, lá na nota da Apple Store ou na loja do Google Play, começar a trazer esses relatórios. Então, são formas que a gente começa a trazer e as pessoas começam a entender, de fato, como que as áreas elas vão ser sinérgicas, né? Como que a gente vai ter essa sinergia, né? Uma área de negócio, ela vem muito, e aí também no Brasil é muito difícil isso ocorrer, né? Mas eu brinco que a área de negócio vem muito com desenho no papel de pão. Ela desenha lá o que ela quer no papel de pão, ou ela tem um print de tela do celular dela de algo que ela achou legal. Ela achou legal. Olha, isso aqui eu achei bonito. Aí vem um print. O time de design ama isso aí, né? O time de design pira, né? Os caras estudam pra caramba, faz um monte de teste AB, e aí vem lá um print de tela do concorrente. Não, mas eu quero isso, ó, faz assim para mim, né? E aí a gente começa a questionar o porquê. Mas o que você quer resolver com isso, né? Onde nós vamos chegar com essa entrega, tá? Então, isso são formas da gente trabalhar, formas da gente começar a se comunicar na língua do negócio. E aí é onde a gente vai começar a ter uma interação bastante grande. Um ponto de atenção que eu sempre gosto de trazer, principalmente agora, quando a gente começa a falar muito do uso de IA, né? Quem que está usando IA aqui? Quem que gosta de IA? Quem que... Mas usa como? Usa assim, vamos fazer um teste aqui com vocês. Quem que faz perguntas no chat GPT? Tudo pergunta para o chat GPT? Vocês estão respondendo e-mail ultimamente ou vocês mandam para o chat GPT para ele responder, você copia e cola, né? Então, eu vou brincar que é o seguinte, ó, isso não é usar IA. Vocês têm que subir de nível. Vocês têm que começar a ir para um... Alguém aqui conhece Obsidian? Obsidian. Então, vou dar uma dica. Se vocês querem fazer um negócio bacana para vocês mudar a vida de vocês, conecta o Obsidian no cloud, via VS Code. Então, você pega o cloud, instala dentro do VS Code, e conecta a pasta do Obsidian no VS Code. E aí você começa a usar por terminal o cloud. E aí o Obsidian vai ser um segundo cérebro para você. Ele vai começar a criar todas as documentações de tudo que você conversar com ele. Você pode criar uma pasta por projeto. E ele vai salvar em arquivos MD, Markdown. E aí você começa a criar a sua própria LLM. Então imagina você estar lá com o time de produto discutindo as coisas. Aí você vai usar a IA para criar as suas skills, no Cloud é skill, no ChatGPT são os agentes, mas que eles vão facilitar, mas eles vão gerando documentação dentro da Obsidian. Antes mesmo de você levar para o cartão dentro do Business Map, você ainda está no nível macro, você está discutindo o produto, você está fazendo o blueprint do seu produto. Aí você começa a usar dessa forma. E aí você começa a não ter a bendita da alucinação. Por quê? Porque ele passa a não buscar dados da internet, passa a buscar dados do Obsidian. Então, de tudo aquilo que você discutiu, então, você faz uma reunião, geralmente a gente grava as reuniões hoje em dia ou transcreve. Aí você cria uma skill que ela vai transferir a compreensão daquela reunião ou os passos que foram acertados na reunião e documenta isso. E aí, todo novo desenvolvimento, você passa a beber desse dado que você gerou. Então, você começa a ter isso muito forte. E aí o primordial, quando você usa uma ferramenta como essa, você começa a ver todas as dependências, porque automaticamente ele já cria as dependências entre os arquivos. E a facilidade que o Obsidian te dá é que você consegue navegar no documento pelas dependências. Então você clica ali, mas isso aqui interfere nisso aqui. Você clica, ele já abre outro item. Igual quando você faz dentro do Business Map, que você vai conectando uma história a outra, mas não por componentização, né? Tipo assim, eu tenho a feature, eu tenho a iniciativa, o épico, a história e a tarefa. Não. A gente está falando de coisa macro, a gente está falando do produto. Imagina as definições de produto, as funcionalidades que você estabeleceu para ele e ele ter conexões. Mas isso faz com que você tenha, então, o uso de IA mais aplicado, aprimorado. Porém, nós vamos chegar numa outra fase, que é a fase de você começar a colocar código feito direto da IA
e a gente confiando cegamente. Né? E aí você tem uma área de negócio que está jogando no ChatGPT. Antes ela vinha com o print de tela. Agora o que ela faz? Ela vem com a história pronta, feita no ChatGPT. E geralmente na versão free. Né? Então vem lá para você. Então você começa a competir com isso. E aí, a partir do momento que você usa o ChatGPT, você sabe de tudo. Né? Todo mundo sabe de tudo. Então esse passa a ser o novo desafio agora que a gente tem. De que um tema como design, ele passa a ser conhecido pela área de negócio pelo ChatGPT, ou pelo Cloud, ou pelo Gemini, né? Ou por qualquer outra ferramenta. Então, esse é o novo desafio agora. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas discutam sem o uso da IA? Né? Sem que a área de negócio venha com o negócio. Não, mas está aqui, ó, o ChatGPT falou para mim que é assim. Né? Antes você googava, agora você joga no ChatGPT. Né? Então, esse é o grande novo desafio. E para finalizar aqui, pessoal, eu gosto de sempre deixar aqui essa mensagem, né, que o impossível ele é temporário. Impossível é temporário. Tá? Então, a gente tem que sempre estar falando sobre o verdadeiro significado da agilidade. Não vai estar nunca no framework. Tá? Ele vai estar sempre no resultado exponencial que você conseguir para o seu trabalho. Essa foi a minha apresentação aqui. Aqui está o meu LinkedIn. Quem quiser depois conversar, estou à disposição.